mais uma live. Hoje, dia 16 de setembro. Hoje a psicóloga Cláudia vai estar falando sobre autoestima. E aí, fique ligadinho. Seja bem-vinda, Vilma. Estamos começando mais uma live. Hoje falando sobre autoestima. Vamos esperar a psicóloga entrar para que ela comece a falar sobre o assunto. Vou te adicionar. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui juntinhas para bater um papinho com as pessoas aí, com os nossos queridos, com os nossos amigos. Sim. Falando sobre autoestima. Isso mesmo. Eu pedi pro Antônio, né, que cuida dessa parte, né, de design. Ele design, faz tudo da página. E aí ele tá baixando os vídeos e tá jogando lá pro meu Drive. Só que eu não tô conseguindo colocar no IGTV porque tá muito pesado. Mas eu pedi para que ele tentasse dividir para que eu conseguisse disponibilizar. Aí, em breve eu vou estar disponibilizando para as Vai pessoas disponibilizar assistirem. até os que já passaram. Sim. Porque as pessoas que não vão poder assistir hoje ao vivo, né, estar aqui com a gente, elas estão perguntando se depois vão poder assistir. Eu falei, eu acho que não sei. Geralmente as lives ela fica 24 horas e depois ela sai do story. Mas ele vai estar dividindo para a gente estar colocando para as pessoas assistirem, porque senão acho que fica muito pesado, nem disponibiliza. Imagino. 1 hora, né? Sim. Falando aqui quase 1 horinha. Sim. Mas a gente vai conseguir. Tem muita gente pedindo mesmo. Ah, que bom. Aí eu tô mandando o link, né? Pro meu drive do vídeo, né? E aí para que as pessoas assistam. Mas aí em breve vou estar colocando para todo mundo assistir, que vai ficar melhor, né? Ah, minha irmã entrou. Oi, Débora. Jaci, Mariana. Mariana. Você conhece? Conheço. Sabe da onde? Da onde? Sabe da onde ela está assistindo? Da onde? Olha, de um lugar muito longe. Israel! Caramba! Que legal! Isso é o legal da internet, né? Nossa! E olha, ela falou que ia botar o relógio para despertar, porque lá já são, acho que 1 hora da manhã. Caramba! Viu? Para assistir aqui a gente. É mesmo assistir. Essa é Viu? a A gente vai ter que falar coisas legais aí para as pessoas ouvirem. Sim. Mas também vamos pedir para todo mundo falar um pouquinho aí também, né? Sim. Se apresenta, Cláudia, e aí depois você entra no seu assunto, que vai ser sobre autoestima, né? Sim, um pouquinho sobre autoestima, aproveitando o Setembro Amarelo, né? Então a gente fica bem preocupada, né, com as coisas que estão acontecendo, com os índices alarmantes, né, de suicídio, e a gente fica se perguntando sempre, né, os porquês, mas a gente tem que ir lá, às vezes até na infância, né, para a gente entender um pouco das coisas que acontecem, né? Bem, meu nome é Cláudia Furtado Mota. As pessoas me conhecem mais por Cláudia Mota.
eu sou psicóloga e eu trabalho mais na área de psicanálise, né? Não é nada ortodoxo. Eu tenho um trabalho bem tranquilo e também eu trabalho com psicossomática, porque eu fiz um trabalho, né, em medicina psicossomática, então trabalhei vários anos em hospital, né, olhando, né, vivenciando as dores das pessoas bem de pertinho, né, as dores físicas e as dores da alma. E as dores da alma, né, justamente essas dores é que tanto causam, né, essas situações, né, que as pessoas não veem saída, que as pessoas só olham as dores, não percebem que existem outras saídas para aquilo que está passando, né, para as dores que ele está vivenciando. E muitas vezes, né, isso acaba, né, com o desejo de tirar a própria vida, que é muito triste, né? E que a gente sabe que com um trabalho, né, muitas vezes de psiquiatria, junto com a gente, tem um efeito maravilhoso, né? Um resultado muito feliz. E a gente quer tentar ajudar as pessoas, né? Sim, sim, sim. Cláudia, só foca mais a sua câmera. Só tá pegando essa parte daqui do teu rosto. É? Agora ficou bom. Sim. Oh. Assim melhor ainda. Mas só que não tem como ficar o celular assim. Senão eu vou ter que ficar assim, depois eu vou ficar com problema no braço. Ó, melhorou um pouquinho? Sim, sim, perfeito. Então, o que é autoestima? Né? Vamos começar assim, a gente fazer assim vamos tentar tirar esse pensamento aí. O que será autoestima? Né? Autoestima, vamos falar aqui uma linguagem para todo mundo entender, né? Então, a autoestima seria a visão que a gente tem da gente mesmo, né? A avaliação que a gente faz da gente, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, como a gente avalia, como a gente se avalia, né? Então, a gente vê, né, pessoas com uma baixa autoestima e vê pessoas com uma autoestima elevada, né? Mas, em geral, a gente percebe que as pessoas com baixa autoestima, né, tá ganhando aí, porque, infelizmente, e a gente vê isso, né, que é um problema que, às vezes, como eu estava falando anteriormente, às vezes vem até da infância, né? Como as crianças são educadas, como esses pais lidam com esses filhos, né? O que falam para esses filhos, né? Às vezes colocando, né, palavras de humilhação, né? Palavras de você não vai conseguir, você é um burro, né? E abaixando mesmo, né, a autoestima da criança. E a criança, o que acontece? A criança, ela vai crescendo com essas crenças, né? Da família, crenças familiares, né? Gente, eu falo pra caramba com as mãos, tá? Vocês não... Eu falo com a boca, mas falo com as mãos. Então, tô aqui assim, me segurando. Então, as crianças, né? Então, desde muito pequenininho, vai sendo formado tudo, né? O que nós somos. Valores, né? Esses valores. Então, a psicanálise, ela olha muito isso, ela trabalha muito com isso. Quando alguém chega no consultório, a gente facilmente, quando pergunta sobre a vida, começa a perguntar sobre a vida, né, dessa
pessoa, desse paciente, aí a gente vai vendo, né, as histórias quando eram crianças, quando eram adolescentes, né? Às vezes sofrendo mesmo. Hoje a gente fala bullying, né? Mas sofrendo mesmo com isso. E essas coisas não são trabalhadas, essas coisas não são bem resolvidas, né? Essas coisas são caladas, né? E isso que é um debate grande meu em consultório, que é, gente, que é falar, que é se comunicar. Não basta a gente falar, na verdade, né? Ou se comunicar. Não, é uma boa comunicação, é uma comunicação diferente. A gente falar o que a gente sente, né? O que a gente sente para que o outro entenda. Nunca pensar que o outro, ele sabe, ele já entendeu e tudo. Não, a gente não pode pressupor isso. A gente tem que falar, né? A gente tem que entender que a nossa comunicação é extremamente importante, né? Então, qual é o pensamento, né, que vai se formando durante a nossa infância, a nossa juventude? Então, esse pensamento que é gerado aqui dentro da gente, ele vai gerando um pensamento, né? E esse pensamento que a gente tem da gente, né, é que vai gerando o nosso comportamento, da autoestima ou da baixa autoestima, né? Ou seja, eu penso, eu sinto e eu me comporto daquele jeito, né? Então, daquela forma, muitas vezes sem acreditar, né, em mim mesma, sem... outra coisa, sem acreditar em mim mesma, mas acreditando em tudo que as pessoas falam de negativo para mim e ao meu respeito, sem questionar. Sim. Né? Por quê? Por causa daquelas crenças negativas. Eu já ouvia, né, aquilo, acreditei nisso, né, formei esse pensamento ao meu respeito e hoje eu continuo repetindo isso através das pessoas com quem eu convivo, dos relacionamentos que eu estabeleço, né? Então, eu começo a acreditar que eu realmente não tenho valor, que eu realmente não vou conseguir, que eu não vou estar, né, à frente de um trabalho importante, porque eu não vou saber fazer, porque eu não tenho valor, porque eu não enxergo valor em mim. Né? Sentimento de menos-valia, né, Cláudia? Sentimentos de menos-valia, né? Então aí começa, né? Começam todos os processos. Eu tenho ouvido, né? Eu tenho uma filha adolescente, né? E eu gosto muito de atender adolescentes e jovens. Eu não atendo mais criança, apesar de que a minha formação foi toda infantil, porque dá uma base muito boa, mas eu amo trabalhar com adolescentes, jovens, adultos, né? Bem, que eu amo fazer. Então, o que eu tenho visto, né, de adolescentes se detestando, essa é a palavra, infelizmente, né? Adolescentes se olhando de uma forma tão negativa, né, com pensamentos tão negativos. Eu não valho nada, eu não sou nada, eu sou o horror, eu sou péssima, eu não vou conseguir. Ainda mais agora, época de vestibular, né, que eles estão prestes a prestar vestibular. Meu Deus do céu. E a autoestima, né, a baixa autoestima é um dos sintomas, né? Pode ser um dos sintomas da tão falada e, né, depressão. Sim, né? Sim.
A depressão hoje, ela é um mal terrível, um mal do século, que pode acometer qualquer um de nós, né? E está fazendo as pessoas sofrerem muito. É uma dor psíquica dilacerante, né? Muitas vezes é maior do que uma dor física, e é maior, e é mais desgastante do que uma dor física, né? E que leva muitas vezes à automutilação, que hoje a gente está vendo muito, principalmente em adolescentes, jovens, né? E adultos também. Adultos também, e que não conseguem lidar com as suas dores, porque são dores que não são faladas, né? São dores que são engolidas, que não, que a gente não consegue digerir, né? Que a gente não consegue processar, e as pessoas não pedem ajuda muitas vezes, né? Infelizmente. E a gente por sabe... isso que é importante, por isso que é importante a gente estar atento mesmo, né? A quem está perto da gente. Sim. Porque tem sinais, essas pessoas dão alguns sinais. Dão sinais. E são os mais variados possíveis, porque muitas vezes as pessoas estão perto da gente e elas estão rindo, elas não estão... Porque às vezes a gente tem, né? É importante deixar claro aqui, porque às vezes a gente tem aquele pensamento de que o depressivo vai ficar só deitado na cama, não vai querer comer, não vai tomar banho, não vai... Isso também. Não vai rir, não rir. Não vai rir, não vai conversar, não vai a uma festinha, vai. Disfarça muito bem, né? Sim, né? A gente sabe que existe essa depressão, né? Que é muito debilitante, a gente sabe disso, mas hoje em dia, né? A gente não tem como saber, mas a gente às vezes não sabe, porque a gente hoje em dia está muito voltado para a gente. Sim. E não está muito voltado para o outro. A gente não tem o olhar para o outro. A gente está muito voltado para a gente. Não no sentido que não tenha que olhar para a gente. Temos. Mas a gente também precisa ter um olhar para o outro, aquele que está perto da gente. Sim. Né? Outro detalhe que a gente está falando, né, sobre essas crenças, essas situações, né, que às vezes vêm se arrastando desde a infância, né, não só com pais que falam essas coisas, mas às vezes são outras situações, né, da vida da pessoa, da história da pessoa, né? E que também acontece isso. E aí, né, vamos dizer, o que fazer, né? Então, terapeuticamente, né, a gente vai tentando ressignificar, né? Ou seja, dar um outro significado, né, a essas dores, a esses problemas, né, a essas crenças limitantes, né, que nos limitam, que nos fazem acreditar, né, sempre em alguma coisa negativa, sempre em alguma coisa que eu não vou conseguir, o negativismo, né? Então, isso é para a gente parar e pensar e se cuidar, em procurar ajuda, falar com alguém, né? Pedir mesmo, Você está falando muito do como a nossa autoestima ela vai sendo depreciada, né? E o que as pessoas podem fazer e como acontece o processo inverso, né? Como uma pessoa que está com baixa autoestima, ela consegue melhorar a sua autoestima? O que você sugere? Então, aí
autoconhecimento. Começa daí, né? A base de tudo é o autoconhecimento. Por isso, né, a gente... Tudo bem, a gente está aqui, eu sou psicóloga, você é psicóloga, nós estamos falando, mas é a nossa leitura e é o que é o básico, né? É como eu trabalho com os meus pacientes, autoconhecimento. Você começar a perceber você mesma, né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Aquilo que você tem de bom, né? Aquilo que você tem a melhorar, né? Você começar a perceber, né, que você pode fazer diferente, né? E começar a aprender a dizer não para essas situações, né? Para esse negativismo, para tudo que as pessoas chegam e falam para você e você acaba acreditando, porque é mais fácil acreditar no negativo, né? E muitas vezes as pessoas já se preparam, né? Não, porque eu não vou nem... Eu escuto muito das pessoas desse pessimismo, né? Eu prefiro até logo pensar nas coisas ruins, porque se vier uma coisa boa, é até lucro. Como assim? Não pode, né? Porque aí ele não está entendendo que ele está engolindo aquilo, tá, né? Fazendo com que a sua vida vire aquilo ali, né? Ele não tem o controle. Tem um sofrimento aí, né? Não é? É um sofrimento. Eu queria ver aqui que eu tenho umas colinhas que eu não quero esquecer, né, de falar, né? Importante. Sim, porque a gente estava falando das dores, né? E muitas vezes a gente precisa perceber que essas dores, né, tem um processo, né? E a gente não pode deixar de falar do luto, né? Porque o luto, ele tem um processo, né? Ele passa por um processo e muitas vezes a gente quer eliminar esse processo. E começa como? Com a negação, né? Então, eu vou só falar, né? Assim, os processos, não vou entrar muito nos detalhes, mas eu acho porque que as pessoas importante... querem o tratamento assim, né? Querem que tudo se resolva no estalar de dedos. Quem dera. Quem dera, eu costumo dizer para meus possível. pacientes quando chegam lá que eu falei assim, olha, não tenho mágica e também não sou igual ao médico. A sua dor é uma dor emocional. Se fosse uma dor de cabeça, aí seria mais fácil, porque a gente vai ali, compra um remedinho na farmácia e tal. Mas as dores emocionais, elas têm um processo, infelizmente. E a gente vai ajudar. As coisas vão acontecer, mas tem um tempo certo, né? Eu costumo dizer que a gente vai aprendendo uma forma de ser e estar no mundo durante anos. E aí a gente quer resolver tudo no estalar de dedos e não é possível, né? Não é possível, né? Mas é possível mudar. Sim, sim. Né? Mas a esperança, mudar, né? Isso. Então, aquele processo, né? Que a gente tem que passar, né? O luto não necessariamente é quando você perde um ente querido, né? Isso não é exatamente... Perda, né? Não é só isso, é qualquer perda, né? É de um relacionamento, né? Às vezes é de um emprego, né? Também de um ente querido, né? São perdas que a gente não... que cada um tem e sente a sua de uma forma, mas passa, né? E a gente precisa passar por esses processos, né? Eu vou até para ir de... aí tem a negação, raiva, né? Que a gente nega, depois a gente sente raiva daquela situação toda, raiva do outro, raiva de tudo. Depois vem a tristeza, né?
aquela dor, aquele vazio depois, né? Aí que isso é um processo. Aí depois vem a aceitação e aí o recomeço, né? O recomeço de uma nova história, da vida pós aquelas perdas, aquela dor, aquele luto. Então, tudo isso, né, precisa ser trabalhado. Né? As pessoas acham que luto é apenas quando alguém morre. Né? E aí eu gosto de esclarecer que é qualquer perda. Perdi um emprego. Sim, né? como Não eu falei, consigo mais pagar a faculdade, eu tive que interromper. Né? O término de um relacionamento. Sim. Né? E Existem isso aí várias pode formas. ser um detonador, né, de uma depressão. Né? Sim, se não for trabalhada, se você não for lá e chegar e trabalhar isso, né, terapeuticamente, trabalhar isso de uma forma, né, com o autoconhecimento, que a gente né, tá ainda no autoconhecimento aí, que vai gerar, né, todo um trabalho, né, para que essas situações venham, né, a ficar mais tranquilas, no caso, né? Sim. E aí, a Thaisa estava falando aqui que as pessoas me perguntam em quanto tempo a terapia deu resultado. Isso é o que mais a gente ouve, né? Ai, Thaisa! Olha só, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas buscam a terapia, deveriam buscar a terapia como fazem os exames periódicos, que seria ótimo, porque a saúde mental ela, né, ela é que comanda todo o corpo. Então a gente faz os nossos exames periódicos, nós mulheres e tudo, né, principalmente, fazemos nossos exames periódicos e a gente esquece que a saúde mental é extremamente importante, ela que comanda tudo. Então, daí já, né, deveriam. Mas como as pessoas não fazem, né? Porque diz que não, é caro, eu não consigo, eu não posso, tal, enfim, por N motivos. Mas, então, as pessoas geralmente procuram porque tem uma queixa principal, né? Uma queixa principal. E vai, né? Olha, inúmeras vezes, porque eu tenho pacientes de muitos anos, né? Porque a psicanálise é assim, ela não é um trabalho a curto prazo. Né? Curto prazo, foi ali e, né? Se bem que, Cláudia, a terapia é para uma vida inteira. Né? Eu costumo explicar para os meus clientes que desde os 18 anos eu faço. Lógico, não é 18 anos inteiro. Né? Desde os anos que eu faço, né? Diretão. Não. Eu tive períodos, né? Porque a nossa vida, ela vai mudando. E vai exigindo da gente uma nova forma de agir, de pensar, de ser. A gente precisa se repensar muitas das vezes, se olhar. Sim. Né? Então, assim, é para uma vida inteira. Eu não trabalho com a palavra alta, porque eu acredito que a terapia é para ser algo contínuo, algo para a vida inteira. Estou afim, quero fazer, preciso, minha cabeça não está boa, não estou conseguindo pensar, né? Sim. Eu também não trabalho com alta. Os pacientes é que vão se sentir à vontade para, a não ser que assim, não tenho nada para trabalhar, eu quero pontual. Então tá, pontual, não quer, tal, então tá tudo certo. Isso aqui. Então, mas o que eu estava falando, procuram geralmente por uma queixa principal e a gente vai percebendo que aquilo ali foi até tranquilo, foi até resolvido, aquela situação que foi, né, que procurou por conta daquilo, até foi resolvido. Mas começa a gostar, começa a encontrar outras coisas, outras situações,
que precisam ser trabalhadas e tomo gosto, né? Então a gente não, eu não tenho como dizer, né, em quanto tempo. Os pacientes é que podem dizer melhor, né, quando começaram a se sentir melhor e que, né, a terapia começou a fazer efeito na sua própria vida. Sim, né? verdade. E aí que é legal. O feedback é isso que deixa a gente feliz, graças a Deus, né, por poder ajudar emocionalmente as pessoas. Cada um tem um tempo, né, Cláudia? Cada um tem um tempo. Não temos como prever isso, né? Cada um tem uma resposta. Nós somos únicos, né? Mas a gente precisa ter consciência de que a gente precisa de ajuda, né? Tem gente que fala, poxa, eu vou ainda hoje, tá? Ainda hoje. Ah, eu vou para psiquiatra, mas e se me passar remédio, eu não sou maluca, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado, eu vou para psicólogo, você tá achando que eu tô precisando porque eu tô doido, tô isso, tô aquilo. Isso já caiu muito, mas ainda tem, viu? Ainda há pessoas que ainda vêm por esse aspecto. E é muito triste, né? É muito triste. Eu queria falar, né, um pouco também sobre autossabotagem, né? Na autoestima, né? Porque muitas vezes a gente se autossabota, né? A gente faz... Oi? Muita coisa, né? Muita coisa. A gente ouve muito também, né? Sobre sabotadores hoje em dia. Sim, sim. E aí eu queria, né, falar algumas coisas, né, aqui que eu também não quero deixar de falar, né, alguns sabotadores. E aí eu queria ver, porque às vezes a gente começa a se identificar, né? Na verdade, o autoconhecimento promove isso. Né? O autoconhecimento na terapia promove isso. Porque às vezes você não tem consciência. Na verdade, muitas coisas, na verdade, eu que trabalho com a psicanálise, eu trabalho com o inconsciente, né, diretamente o tempo todo, né? Então a gente vê que muitas coisas, muitas reações nossas, né, são reações inconscientes. Sim, sim. Né? Então, né, eu estava aqui listando, né, alguns sabotadores. Vamos ver aí se as pessoas se identificam um pouquinho, né? Um deles, medo dos julgamentos, né? E a gente acaba entrando naquela coisa de que eu não vou falar, eu não vou me expor, porque eu tenho medo do julgamento dos outros, né? Autoestima baixa, né? Outra coisa, criar muitas expectativas, né? Às vezes a gente cria muitas expectativas e aí a gente não vai na realidade, porque a gente precisa ir também na realidade. E aí a gente acaba o quê? Né? Se frustrando, né? Vamos ver se as pessoas aí se identificam. Outro, esperar, né, sempre a aprovação dos outros. Tudo que faz, né? Tudo que a pessoa faz, ela faz esperando de alguma forma que o outro, a aprovação do outro, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não querem se expor, as pessoas têm medo de falar em público. Olha, não é fácil a gente estar aqui, viu? Sair do nosso quadradinho. Não é fácil não, tá, minha gente? Mas a gente vai lá, dá cara a tapa, vamos lá, não vamos recuar, vamos em frente, né? Uma ajuda a outra e tal, mas a gente tem que ir em frente, a gente não pode se sabotar, né? A gente não pode esperar
que o outro aprove, porque o outro... Quem é o outro? Né? Então, com o autoconhecimento, com essa avaliação que a gente faz da gente, com o amor, né, amor próprio, né, que a gente tem, essa admiração que a gente tem por a gente, isso vai fazendo toda a diferença. Né? Sim. Outra coisa, essa aí ninguém faz. Duvido. Se comparar com os outros, principalmente em épocas de internet, né? Isso, olha, como eu tenho visto. Você também, né, Dani, deve ter já visto aí, olha, os relacionamentos muito doentes, né? Pessoas muito doentes que entram em depressão porque a grama do vizinho é mais verde, né? Eu postei essa semana. Eu postei essa semana minha cliente nas redes sociais, ela lá sentada toda chique, bebendo café. Como elas estão realmente arrasadas, desesperadas. Mas é bem assim, né? É um mundo de contos de fadas, né? Tudo muito perfeito. Contos de fadas. Tudo, olha, eu tenho ouvido, né? Assim, às vezes a gente vê, olha, aquela pessoa, essa semana eu vi. E aquela pessoa no Instagram, aquele relacionamento lindo, maravilhoso, só beijo, só abraço, viagem. Ele batia nela, ela não sei o quê, ela vivia assim. Eu falei assim, meu Deus. E as pessoas, principalmente os jovens, adolescentes, eles se espelham nisso. E aí se deprimem porque não tem aquela roupa, não vai para aquela viagem, né? Não faz, não tem aqueles amigos, né? Então esse é um outro sabotador, né? E a gente, infelizmente, né, vai entrando nessa aí. Se achar incapaz, né? Aquilo que a gente estava falando, se achar incapaz, ser uma pessoa negativista, né? Sempre olhando o lado ruim das coisas, né? Sempre olhando alguma coisa. Eu entrei, poxa, eu consegui um emprego. Mas vai ter alguém melhor do que eu lá, e aí já vão me mandar embora, isso e aquilo. Poxa, eu comprei um carro novo. Mas daqui a pouco eu tenho até medo de me roubarem disso, de aquilo. Gente, né? Vai vindo uma avalanche de coisas e a pessoa não consegue vivenciar o prazer, né? Que né, também é muito do meu trabalho. Não consegue, com isso tudo, o negativismo é tão forte que a pessoa não consegue ver prazer na vida, não consegue ver prazer nas suas escolhas, né, nos seus relacionamentos, começa a repetir padrões de relacionamento, né? Relacionamentos muitas vezes que são ruins, mas que como ela tem uma autoestima baixa, ela tende a repetir aquilo, encontrar pessoas que são mais ou menos, né, naquele mesmo padrão. Por quê? Porque ela não acha que merece algo melhor. Eu não mereço. Né? Não, e muitas das vezes, você está falando aí, muitas das vezes as pessoas não veem essas características em si e o quanto precisam de ajuda exatamente na terapia, né? Para que a gente não somente ajude eles a identificarem, a se olharem, a identificarem, mas de tomar uma posição diante do comportamento, né? Sim, exatamente. Outra coisa, né, que às vezes as pessoas fazem é colocar sempre os outros em primeiro lugar, né? Cuidar dos outros, viver sempre a vida dos outros, resolver as coisas dos outros e vai se colocando sempre para trás, né? É diferente daquela outra situação que a gente estava falando, né, de não perceber o outro, né? Mas eu estou falando aqui de sempre estar
vivenciando, né, as coisas para os outros, sempre fazendo tudo para os outros e esquecendo de si mesmo, né? Colocando os outros sempre em primeiro lugar e não cuidando de si mesmo. Então, vai ter problema. Vai ser uma situação que com certeza não é saudável, né? E nisso aí também a gente precisa perceber que as pessoas, né, elas precisam... Eu ia, na verdade, dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes, sempre. Eles já sabem. Porque desde a primeira vez que eu entrei num avião, que eu vejo, né, aquela situação das máscaras, e aí eu pensei naquilo, né, porque, né, principalmente para um filho, né? Falei, meu Deus do céu, eu quero dar máscara primeiro para o meu filho. Mas se eu der para ele, eu não vou poder... Talvez eu não vou poder... Talvez eu vá desmaiar, né? E eu não vou conseguir cuidar dele. Então, eu preciso, primeiramente, né, colocar a máscara em mim, cuidar de mim, me sentir bem, me sentir feliz, né, naquilo que eu me propuser a fazer, naquilo que eu buscar, né, para a minha vida. E, consequentemente, quem estiver ao meu lado, né, minha família, meus filhos, marido, meus amigos, eles vão sentir, né, essa atmosfera, eles vão sentir isso de mim. Então, eu preciso me cuidar. Eu não posso deixar para depois, eu não posso ter esse preconceito, né? Não posso. Então, outra situação é guardar mágoa, guardar rancor. Meu Deus, isso é um detonador, né? Porque quando a gente não perdoa, né? É uma frase aí, né? Que todo mundo conhece, mas é bem verdadeiro. Que a gente toma o veneno esperando que o outro morra. Né? A gente toma o veneno esperando que o outro morra. Isso é a mágoa, isso é a raiva, isso é o rancor, isso é a falta de perdão. O perdão, ele liberta, né? Então a gente se fecha e tal. E aí, sabe o que pode causar? Doenças físicas, inclusive até o câncer. Né? E a gente não fala sobre isso. É aquilo que a gente estava falando da comunicação, né? Da boa comunicação. Né? E focar no presente. Né? Focar no que a gente está fazendo. Não é esquecer o passado e não pensar no futuro e tal, porque a gente... Não é ignorar. No presente. Não é. Né? O passado, ele existiu. Só que a gente não pode ficar arrastando corrente do passado. Né? Ele serve para também o autoconhecimento, né? Ele serve para aprendizado, né? Para que possamos fazer novas escolhas. Sim. Né? Mas o presente é aquilo que a gente está investindo para um futuro melhor. Né? Então, a gente tem que focar no presente para a gente ser melhor ali no futuro, construir, né, algo melhor, novo, né, internamente. Porque tudo que a gente está falando é um processo interno. Né? Por isso que é mais difícil, né, Dani? Por isso que é mais trabalhoso, por isso que tem um processo, né? A gente quer tudo para ontem, mas, né? Não é assim. A gente precisa encerrar. Já passou 45 minutos. Meu Deus, Viu eu como não é falei rápido? nada. Tá É vendo? muito Eu não falei rápido, né? nada.
Então, deixa eu só falar 4 coisinhas aqui Sim, sim. para a gente melhorar a autoestima. Né? A gente já falou um pouquinho, mas só para ter, né, ficar aqui na mente das pessoas, e também eu queria deixar uma perguntinha aí para a galera pensar, tá bom? Então, umas dicas para melhorar a autoestima. Isso que a gente já falou, autoconhecimento. Né? Vamos fazer terapia, vamos buscar isso. Busque melhorar a você mesma, conhecer você mesma. É prazeroso. Não pense que vai ser detonador. Vai ser prazeroso. Né? Pode ser difícil, pode ser doloroso no início, porque todo processo é assim, mas é prazeroso. Né? Outra coisa, evitar tomar decisões precipitadas. Né? Às vezes a gente toma decisões precipitadas, depois se arrepende, aí vai se culpar. A culpa, né, é também um detonador. Né? Outra coisa, não se critique demais, porque as pessoas se criticam muito. Né? A gente se critica muito. Né? E encare seus problemas de frente. Né? Não deixa para amanhã, não. Não fica se sabotando, fingindo que eles não existem. Porque eles existem, eles precisam serem resolvidos e não escondidos. Cláudia, Oi, amor. Encarar os problemas de frente. Quais são as outras? Buscar se conhecer melhor, evitar decisões precipitadas, né? Parar, pensar, refletir. Né? O autoconhecimento traz tudo isso. Né? Sim. Não se criticar demais, né? Não se criticar demais e encarar os problemas de frente. Eu tenho problema sim, mas eu vou conseguir vencer isso. Né? Que eu vou colocar aqui na nossa foto do Instagram, até o rapaz conseguir cortar o vídeo para a gente publicar. Eu vou tirar. Tirei já. Ah, não! Foi um prazer, Cláudia. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio de sair do quadradinho, querido, e dividir e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Olha só, queria deixar uma perguntinha para as pessoas pensarem. Eu gosto disso, viu? Eu vou deixar o seu Instagram também. Tá bom, deixa meu Instagram, tem meu telefone, tem tudo. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida. Tem um monte de coisa que a gente quer falar, mas não dá tempo. Olha só. Faz a pergunta. Então, eu queria perguntar, né? Perguntar para as pessoas pensarem, né? Quando você se olha no espelho, né? O que você vê? Né? Porque você pode escolher, né? Você pode escolher olhar só seus pontos negativos, né? Se olhar e olhar, olha como eu tô gorda aqui, como aqui meu cabelo tá assim, só com críticas, né? Só se criticando e tudo. Ou você pode olhar no espelho e ver, aí, ó, você venceu mais um dia, menina. Você é uma bênção, você é linda, né? Porque a beleza vem de dentro, né? E o que você fala para você, o que você vê quando você olha no espelho? Se você não se olha no espelho, porque eu já vi gente assim, né? Que não se olhava no espelho. Então, se olhe, se perceba, se conheça, né? Procure ajuda e seja feliz. Sim. Foi um prazer. Um beijo, obrigada a todos. Obrigada a todos. Na quarta-feira a gente vai ter mais uma live, vai ser sobre a síndrome do pânico. O tema é a síndrome do pânico e os pensamentos suicidas, com a psicóloga Elisa Nascimento. Vai ser um prazer ter todo mundo
assistindo aqui as lives. E é só seguir o @Núcleo de Ficare, que vai ficar por dentro das lives. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Beijo, Cláudia. obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Tchau. Dani. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você também. Tchau.